Olá amigos, eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras e hoje eu estou aqui para gravar o quarto e último vídeo da série Santa Ceia. Bom, como vocês já sabem, eu vou falar de primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 11, é aquela parte usada pelos líderes religiosos para ministrar a Santa Ceia, para falar para as pessoas como que nós devemos fazer para tomar a Santa Ceia. E eles dizem que Paulo estava instituindo aqui a Santa Ceia, mas como é que Paulo poderia instituir a Santa Ceia por carta, sendo que ele diz aqui que já falou para as pessoas como que era para fazer. Ele diz aqui que já tinha ensinado às pessoas o que ele aprendeu do Salvador. No vídeo anterior, ele fala para as pessoas que o verdadeiro sangue, o verdadeiro cálice que compactuamos ou que compartilhamos é o sangue dele verdadeiro. O verdadeiro pão é o corpo dele, é a carne dele, é a morte dele. É disso que nós devemos estar cientes, sabedores, conhecedores, para que nós não venhamos a ser enganados por doutrinas humanas fracas. Melhor eu falar assim, tá? Bom, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Vamos ver como ele começa, essa bronca que ele vai dar no pessoal, porque o pessoal está fazendo coisa errada. Mas o que é que o pessoal está fazendo de errado? Vamos ver? Ele começa a introdução e depois ele termina lá no verso 34, falando o porquê que ele está dando essa bronca, tá? Ele fala o porquê como ele ensinou, como que foi, e as pessoas, provavelmente alguém escreveu uma carta para ele falando o que estava acontecendo, e ele escreveu essa carta aqui repreendendo as pessoas, tá? Bom, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, diz assim: Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vocês se ajuntam não para melhor, mas para pior. Então ele está falando, isso que vocês estão fazendo, eu não concordo com vocês. Eu não vou elogiar vocês. Eu não tenho como exaltar a atitude de vocês, porque o que vocês estão fazendo é só para maldade, é ruim, é para pior, é para piorar a situação e não para melhorar. Ele já começa assim. Aí depois ele diz assim, ó, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Quando vocês se ajuntam, tem divisões, tem problemas aí. E eu acredito nisso. Verso 19, e até importa que haja entre vocês facções, ou seja, divisões, que vocês se dividam, uma facção para lá, uma facção para cá, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós, para que seja conhecido as pessoas que realmente estão agindo de acordo com aquilo que foi ensinado. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O que ele está falando aqui, é que ele não está falando assim, ó, não é para vocês comerem não. E tampouco está falando assim, ó, vocês não estão comendo a ceia que eu ensinei vocês a fazer. Não. Ele está dizendo assim, ó, quando vocês se ajuntam no lugar, vocês não estão comendo da maneira que eu falei para vocês. Vocês não estão fazendo da maneira que eu falei que ele fez. Vocês não estão agindo como ele agiria. Vocês não estão agindo como ele agiu. Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. Por quê? Porque, olha só, ele está explicando, verso 21. Quando vocês se ajuntam no lugar, vocês não estão fazendo o que ele fez. Por quê? Verso 21 é para explicar. Por quê? Porque quando vocês estão comendo, cada um está tomando antes do outro a sua própria ceia. Aquilo que você trouxe, aquilo que vocês... Um está trazendo, quem tem maior poder aquisitivo traz coisas melhores, e quem não tem, não traz coisas tão boas, traz o que tem. E aí o que está acontecendo? Cada um toma antes do outro a sua própria. E assim um fica com fome e o outro se embriaga. Um fica com fome, quem não tem fica com fome, e quem trouxe um monte já está já com a pança cheia, bêbado. Não tendes porventura casa para comer? Será que Paulo está instituindo Santa Ceia, gente? Pensa, raciocina, por favor. Será que Paulo faz uma pergunta dessa
E ele está instituindo Santa Ceia. Pensa, usa a cabeça para pensar, você tem inteligência. Ô fulano, você não tem casa para comer não? Está instituindo alguma coisa? Ele está ensinando alguma coisa? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Ou vocês estão ignorando o que o Salvador ensinou, que é repartir, que é compartilhar? Vocês estão desprezando o povo do Criador? Vocês estão envergonhando as pessoas que não têm nada? Vocês estão humilhando as pessoas que não têm nada, trazendo aí o que vocês têm de bom e comendo na frente delas sem nem convidar, sem nem oferecer? Que direi? Louvar-vos-ei? Paulo pergunta assim, o que eu posso dizer disso? Você quer elogio disso? Vocês querem que eu elogie vocês nisso? Nisso? Não vos louvo, não vos exalto, não elogio, não compactuo, não concordo. Não concordo com essa bobagem que vocês estão fazendo, com essa porcaria que vocês estão fazendo. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse. O partiu. Ele pegou o pão, repartiu entre todos e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Repartam em memória de mim. Quando você dá para o seu próximo algo para comer, é porque você aprendeu com ele, é em memória dele. Quando você divide com o seu próximo o pão físico ou o pão espiritual, é o que ele ensinou a fazer. Não foi? Se você tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nada. Ele não ensinou ele não fez a multiplicação dos pães, ele não repartiu o pão, ele não mostrou, deu exemplo de como nós devemos tratar. Ele não falou que nós temos que amar o próximo. Porque o que eu recebi, eu também já falei para vocês, já vos entreguei. Ele não está instituindo agora, ele não está falando agora. Ele falou, já entreguei para vocês. Que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, deu graças, repartiu entre todos e disse, esse é o meu corpo. Esse é o exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Meu corpo, vocês vão repartir, vocês vão compartilhar. Que é dado por vós. Eu vou morrer para que vocês tenham a vida eterna. Não é isso que ele falou lá, desde o começo, em João 6 e nos Evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. Fazei isto em memória de mim. Dividam, repartam, compartilhem. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É para beber? Ou é para repartir? Vamos ver a construção da frase. Olha só, presta atenção na construção da frase, que você que acha que ele está mandando beber, você vai entender melhor. Olha só, semelhantemente também, depois de cear, depois que comeu, pegou o cálice e disse, este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto o quê? Beber? Se fosse beber, olha só como ficaria a frase. Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Bebei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebei toda vez que beber? Não. Beber toda vez que beber? Não. Reparta toda vez que você beber. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue. Meu sangue. Esse cálice aqui, gente, eu estou dando exemplo para você, representa o meu sangue que vai ser derramado. No caso de Paulo aqui já tinha sido. Esse é o cálice que nós compartilhamos. O sangue dele, verdadeiro e não suco. Este é o cálice no pacto no meu sangue. Fazei isto
Ou seja, reparta, compartilhe, divida todas as vezes que você beber. Toda vez que você beber, dê também. Toda vez que você estiver se alimentando do que eu te ensinei, mostre, ensine, fale, explique para outras pessoas. Em memória de mim, lembrando do que eu fiz, lembrando do que eu ensinei. E nesse caso aqui, Paulo está falando de comer, que o povo estava comendo e não estava dividindo com ninguém. Não estava esperando por ninguém. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que você estiver anunciando o nome dele, você vai estar comendo. É isso, tá? Parece que está invertido aqui a frase, né? Porque todas as vezes que comer, não. Toda vez que anunciar a morte dele, você vai estar comendo do pão e bebendo do cálice até que ele venha. Olha só o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Olha só como é. Porque todas as vezes que anunciar a morte do Senhor, estarei comendo deste pão e bebendo do cálice, ou do sangue dele e da carne dele. Até que ele venha. Até que ele venha, nós temos que continuar anunciando, mostrando, falando, ajudando as pessoas que ainda não estão conseguindo ver claramente. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Se você não compartilhar, não repartir, não fizer o que ele ensinou, está falando aqui que você vai ser culpado. Examine-se, analise, olhe, preste atenção. Pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Compartilhe, reparta, olha para você, veja se você está fazendo, se você estiver fazendo corretamente, você tem direito de comer e beber. Não foi isso que ele falou lá no capítulo 10 de Coríntios? Aquele que participa do altar, quando você come do altar, é aquilo que você tem direito. Não é isso? Então ele está falando, ó, examine. Se você estiver fazendo o que ele ensinou, você tem direito de comer do pão, de se saciar, de receber a recompensa que foi pela boa vontade do Criador, que foi nos dada através do corpo e do sangue, do pão e do sangue dele, do Salvador. Você tem direito. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Se você não discernir do que ele está falando, se ele está falando de coisa espiritual ou coisa física, pode ser para a sua própria condenação. Gente, ele já falou no capítulo anterior aqui que não é coisa física. Que o cálice de bênção é o sangue que foi derramado. Que o pão é o pão único, que mesmo sendo muitos, eles não estavam reunidos no mesmo lugar. Como é que eles poderiam comer o mesmo pão se não está reunido no mesmo lugar? Então ele está falando do corpo do Salvador. Mesmo não estando reunidos num só lugar, eles se compartilhavam de um só pão. Corpo do Salvador. Como é que agora, um capítulo depois, ele vai estar falando aqui para o povo comer pão? Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Olha aí, ele está falando, por causa disso, vocês estarem aí comendo coisa física, está enchendo a barriga, tem muitos que estão fracos, outros doentes e outros estão dormindo, não estão enxergando nada. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Agora olha o resumo. Olha o resumo. Verso 33. Ele fala tudo isso. Ele começou falando, não vos louvo, que vocês têm gente aí que traz comida boa, come tudo e deixa o povo passando fome. Aí ele narra por mais aí
15 versos. E aí no verso 33 ele diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Gente, ele está dando uma bronca aqui porque as pessoas não dividiram o que trouxeram, não esperaram pelo próximo, para que todo mundo comesse de tudo. Já que eles se reuniram, né? Paulo começou falando lá, quer ver? Ó, verso 17. Nisto não vos louvo, porque vocês se ajuntam, não é para melhor, é para pior. Esse ajuntamento aí só está dando confusão, só está fazendo coisa ruim para o povo. Porque antes de tudo, vocês se ajuntai e entre vós há dissensões. De sorte, quando vocês se ajuntam, o que vocês estão comendo não é do jeito que ele fez. Porque do jeito que ele fez, ele esperou, foi organizado, todo mundo comeu de tudo. Mas do jeito que vocês estão fazendo aí, uns tá enchendo a barriga, já tá bêbado, e os outros estão passando fome. Que pouca vergonha é essa? Vocês não têm consciência, não? Vocês não têm vergonha disso que vocês estão fazendo, não? Portanto, aí no resumo ele fala, portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntar para comer, espera um pelos outros. Ele só está falando disso, gente. Ele está instituindo ceia aqui. Ele está falando como que fazer Santa Ceia em templo religioso. Abra seus olhos. Verso 34 e último. Se algum tiver fome, come em casa. Come na sua casa. A fim de que não vos reunais. Ó, a fim. Se você está com fome, vai comer na sua casa. Para que você não venha fazer reunião para que você seja condenado. Olha só, se algum tiver fome, come em casa, a fim de que não vos reunais para condenação vossa. E as demais coisas eu as ordenarei quando for. Então, ó, as pessoas estavam se reunindo para condenação delas. É o que ele está falando aqui, olha o exemplo que ele está dando. O conselho. Se você tiver fome, come na sua casa. Para que, por fim, vocês não venham se reunir para ser condenados. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. É disso que Paulo está falando, gente. Ele começa, leia todo, desde o verso 17, leia, releia, olhe em outras traduções, outras versões, que você vai compreender que Paulo aí está dando uma bronca nas pessoas, porque eles estão fazendo coisa sem amor ao próximo, sem união, sem compaixão, sem compartilhar, sem dividir, sem repartir, sem esperar pelas pessoas. É disso que ele está falando. Tá? Gente, eu termino por aqui. Esse foi o quarto e último vídeo dessa série que eu fiz aí a respeito de Santa Ceia. Se tiver que fazer algum comentário, algum retoque, eu posso gravar aí mais pra frente, mas por enquanto é isso. Deixa aí seu comentário, crítica, qualquer coisa. Vendo que, se for com respeito, com educação, eu respondo, a gente conversa, a gente pode fazer hangout a respeito sem problema. Eu não tenho problema, eu não sou dono da verdade, por isso que eu deixo frisado em todos os meus vídeos. Isso é o que eu vejo, é como eu entendo, como eu compreendo o texto, ok? Se você acha que eu estou errado, não vem me chamar aqui de qualquer coisa ofensiva, que eu vou ignorar o seu comentário, é óbvio. Tá? Eu não vou ficar perdendo tempo com pessoas que não têm o mínimo de respeito e educação. Mas se você falar, pô, Wagner, eu não acho que é assim não, cara, vamos ler aqui de novo, vou com o maior prazer, tá ok? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, se você acha que você vê dessa forma, se você conseguiu entender dessa forma, clique aí em gostei, compartilhe o vídeo, poste aí no Facebook e nas suas redes sociais, tá ok? E curta aí o nosso facebook.com/verdade das escrituras, se inscreva aqui no canal, que toda vez que a gente atualizar aí os nossos vídeos, você vai receber um e-mail aí, receber a notícia que nós postamos um vídeo novo, tá ok? Gente, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!